felicidade sem dor é utopia. Eu acho que uma pessoa humana é uma pessoa vulnerável. É uma pessoa que se permite ser com todas as suas características, com as que gosta mais, com as que gosta menos, mas não se moldar aos supostos. É ser quem ela é, com a sua vulnerabilidade. A Rita é a minha amiga, talvez mais consistente ao longo dos anos. Isto porque a Rita sabe manter um relacionamento, tanto na vida privada como na sua profissão. Eu nem estava a reconhecer. Profissional de excelência, ser humano maravilhoso, amigaça, divertida, diverte e sabe divertir, principalmente naquelas viagens de carro. Com muito karaoke à mistura. Olhem, a Rita canta tão bem, vocês não têm ideia. Eu acho que deveriam pedir para ela cantar hoje um pouquinho neste podcast. Mas sem dúvida que, acima de tudo, a Rita é para mim o exemplo do que é ser um ser humano. E, portanto, hoje, em Pessoas Humanas, convosco, Rita Ferreira. Olá, Tão Rita. Queres apresentar a nossa anfitriã? Quero, é a Rita também é psicóloga, também é gêmeos, portanto há toda aqui uma parecença entre mim e ela e ficámos amigas de repente num exame de psicologia cognitiva no primeiro ano de faculdade em que eu não conhecia a Rita de lado nenhum e perguntei-lhe uma resposta ao exame. Boa. E de repente E ficámos estava amigas. certa? Eu não me lembro, mas pronto, a amizade sim estava, portanto, de resto está tudo certo. E é uma grande amiga minha, faz parte da minha vida, é muito presente na minha vida, é incrível também. Estamos sempre a apoiar-nos uma à outra, eu acho que festejamos as conquistas uma da outra como se fossem nossas. E, portanto, é a minha amiga psicóloga. Bem, lá está, também há amigos psicólogos de Também. psicólogos, isso é muito importante. Quem me deu o contacto dela foi uma pessoa que nós conhecemos muito bem os dois, chamado José Ferreira, não sei se... Conheço perfeitamente. Que é o pai da Rita com quem eu trabalho, José Ferreira, um grande amigo, e ele disse logo, olha, a Rita foi uma daquelas pessoas muito importantes no percurso da Rita. E eu assim, então nada melhor, e foi uma querida e gravou logo isto à primeira e disse, achas que está bom? Eu assim, está mais que bom, está incrível, está Tem uma maravilhoso. voz incrível, não é? Eu acho que tenho de convidar também. Potencial, também acho. Também Eu tem concordo, potencial, concordo. também tem um grande potencial. Muito. Falamos aqui de psicologia, Sim. de psicólogos e normalmente a personalidade, não é personalidade, a personagem do psicólogo, normalmente nós vemos-la como aquela pessoa que ouve, não é? Não achas que é o que falta na sociedade atual? Acho que sim, falta muito escutar, mais do que ouvir, talvez. Exato. E acho que falta também que, para além de nos escutarmos, consigamos acolher-nos um bocadinho uns aos outros. Porque às vezes, se calhar, ouvimos, mas ouvimos com uma intenção por trás depois de invalidar, talvez. Isso diz muito mais sobre nós, na realidade. Somos nós que não sabemos estar com o desconforto das outras pessoas e acabamos por invalidar o desconforto dos outros, mas sem dúvida absolutamente nenhuma, eu espero que estejamos a caminhar para um lugar em que conseguimos escutar um bocadinho mais. Estou muito confiante nesta geração. Acho que tem uma mentalidade muito mais aberta para a saúde mental, até para a própria psicologia e talvez para nos escutarmos um bocadinho mais, porque acho que começamos a normalizar que todos nós temos problemas e nem sequer falo da perturbação mental, falo de problemas normais que toda a gente tem e, portanto, acho que sem dúvida absolutamente nenhuma precisamos de escutar mais. Sim. E achas mesmo que nós caminhamos para uma sociedade onde nos ouvimos mais? Eu às vezes tenho algumas dúvidas. Eu acho que a sociedade, hoje em dia, cada vez mais nós queremos mostrar que sabemos alguma coisa. Mais do que qualquer outra pessoa. E temos agora vários canais. Isto é um tema muito recorrente aqui no Pessoas Humanas. Temos vários canais, temos YouTube, temos Instagram, temos canais onde podemos mostrar que sabemos. E acho que às vezes as pessoas gostam mais de mostrar que têm uma opinião, seja ela qual for, muitas vezes muito pouco fundamentada, do que propriamente ouvir as outras pessoas ou querer uma fundamentação para aquilo que sabem. Certo, é um facto. Não é que eu tenho algumas dúvidas quanto a esta coisa do pararmos para escutarmos. É difícil, não é? É difícil por causa do que eu estava a dizer há bocado, porque nós quando paramos para escutar, especialmente se nos estiverem a falar de um desconforto, é desconfortável para nós também. E, portanto, é muito difícil estar com o desconforto quando, na realidade, nós somos bombardeados com informação a toda a hora. E eu até costumo fazer aqui esta comparação, que é, antigamente, as pessoas não tinham telemóveis, havia rádio.
certo? Pronto. Certo. E era a única companhia que as pessoas tinham, mas a verdade é que também não estavam sempre com essa companhia. Portanto, eram obrigadas a estar com a mente delas. A cozinhar, a pensar e a pensar sobre elas e sobre o mundo. Portanto, havia de alguma forma uma adaptação ao próprio pensamento. Hoje em dia nós somos bombardeados com estímulos a toda a hora. Portanto, estar sozinho é muito difícil. Estar sozinho ou estar acompanhado ou ouvir o desconforto da outra pessoa. Portanto, tudo o que é desconfortável hoje em dia nós não sabemos lidar muito bem. Nós gostamos com muito isso. do bonito, não é? Sim, sem dúvida. Do perfeito. Do perfeito. E lidamos muito mal quando as coisas não correm a 100%. Somos uma sociedade insatisfeita nesse aspecto? Ou sem capacidade de resiliência? Sim, porque eu acho que nós de alguma forma vivemos numa sociedade que quer qualquer coisa idealizada. Como se ser feliz obrigatoriamente fosse uma coisa perfeita. Mas não é. Ninguém tem uma vida perfeita, até aquelas pessoas que aparentemente parecem... E se calhar são as que têm uma vida menos perfeita, não é? Caso contrário, porque é que precisam de aparentar uma vida tão perfeita? Portanto, sim, lá está mais uma vez, é difícil estar com o desconfortável, não é? E portanto acho que sim, andamos todos à procura dessa vida perfeita, mas acho que quando procuramos isso, acabamos por sem querer estar a vestir máscaras. E essas máscaras são perigosas para nós, porque depois não estamos, na verdade, a ser nós próprios, estamos a interpretar um papel perante a sociedade e depois vem esse lugar de querer ter uma opinião para tudo e tudo mais. Ainda assim, eu acredito, lá está, e quando eu digo estas gerações, eu acredito talvez que existe esse lado sim de quererem mostrar qualquer coisa, talvez para se adaptarem e serem aceitos, porque isso é o que está, digamos que agora, na moda, não é? Por outro lado, eu acredito também que estas gerações têm uma mentalidade diferente das gerações anteriores, em que, por exemplo, ir ao psicólogo era para malucos. Nós estamos a entrar numa geração em que ir à terapia tem que se fazer terapia, caso contrário a pessoa não vai ser aceita também pelas outras pessoas, não é? A terapia neste momento é quase que moda. Isto tem um lado um bocadinho pejorativo, porque a terapia serve para nós nos sentirmos bem e não para fazer o efeito oposto, quase que se não fazes terapia não és aceito. Isto também não é saudável. De qualquer das formas, espero que caminhemos para esse lugar em que é tudo muito mais aceito neste âmbito, não é? E espero bem que sim, porque é preciso, muitas vezes, haver aqui um diálogo para muita gente se perceber. E isto teve uma preponderância ainda maior, principalmente depois da pandemia. A pandemia veio aqui revelar várias coisas e nunca se falou tanto da saúde mental como agora. Passou a ser um assunto muito recorrente, seja onde for, seja das pessoas que têm uma relevância maior em termos de exposição pública. Começou-se a falar muito depois da pandemia. O meu único receio é, será que isto é uma moda, efetivamente, e é fixe todos falarmos de uma coisa que muitas vezes, se calhar, nem percebemos, ou há de facto uma consciencialização? Eu acho que existem as duas coisas, honestamente, e eu que trabalho através das redes sociais, e eu trago muito isto para o meu Instagram profissional, que é a questão de hoje em dia ouvirmos os coaches, os terapeutas, os mentores, que de repente estão a falar de temas que não são a área deles, que não estudaram, não têm formação para trabalhar essas questões, e ouvimos coisas como acabe com a tua ansiedade em 8 semanas. Isto é grave. Isto é muito grave. É grave porquê? Porque a ansiedade é uma emoção e ninguém quer não ter ansiedade, porque senão vamos passar a estrada e possivelmente somos atropelados. Portanto, nós não queremos deixar de ter ansiedade, ok? E, portanto, sim, acho que existe o lado da consciencialização, porque efetivamente, e graças à pandemia, temos muitos profissionais, bons profissionais a trabalhar nas redes sociais, o que permite que a própria saúde mental chegue a muito mais pessoas, não é? E isso não é uma coisa pejorativa, como muitas vezes nós tentamos, porque lá está, a internet, as redes sociais, nem sempre têm que ser vistas como uma coisa mau. E eu falava disto com a Margarida Santos, que esteve aqui, e ela falava exatamente do mesmo, que era, muitas vezes há mesmo colegas que me veem, ela está a fazer umas coisas nas redes sociais, quase com um tom pejorativo. Mas não, pelo contrário, estão a prestar, e tu tens uma linha muito parecida com a da Margarida, vocês fazem quase um serviço social, e que muitas vezes nós não temos mesmo no Estado.
certo, e eu acho isso muito interessante, e tu fazes isto na tua área, na saúde mental, ela mais noutras áreas, e acho isso super importante, porque dá esclarecimento. Eu quando vejo os vossos posts, eu consigo perceber aquilo e sinto, lá está, que não estou a ser invadido com banha da cobra, que é uma coisa que a mim me repulsa um bocado, porque de um momento para o outro passou, aliás, a Joana Marques até vai fazer Já comprei o bilhete. Já compraste o bilhete? Vai fazer um espetáculo exatamente sobre isto que nós estamos a falar. Sim. Sobre o facto de um momento para o outro sermos invadidos com coisas estranhas, com pessoas que nos prometem mundos infundos, com que nós podemos sonhar com uma vida perfeita em 3 semanas, em 5 semanas. Se gastarmos 5.000 euros, vamos ter o trabalho de sonho, vamos ter a vida de sonho. A mim assusta-me muito. E depois eu tive uma altura, lá está, eu adoro falar destas coisas e depois não me calo. Eu trago as pessoas e depois estou para aqui a falar. À vontade, porque eu também gosto muito de ouvir e de falar. Porque eu ao princípio criticava muitas pessoas e agora já não as consigo criticar. Porque eu acho que há muita gente que deve estar num desespero tal que se agarra a tudo. E acho que a culpa não são destas pessoas, são de quem as usa, as manipula. Concordo a 100%. A culpa não é de quem está desesperado. A culpa não é de quem não consegue viver mais assim. A culpa não é de quem sente uma ansiedade desadaptativa ao ponto de se isolar em casa e não conseguir ir a lado nenhum, dar-se com ninguém. Claro que estas pessoas, assim que ouvem que existe uma cura, vão atrás dessa cura, custa o que custar. E este é o maior problema. Isto é muito grave. No outro dia eu estive num evento que era precisamente sobre aqui a área da saúde geral no digital. Foi muito interessante, porque na realidade nós podemos trazer muita informação muito válida cientificamente, atenção, que é esta aqui a grande diferença, e se não formos nós, vai aparecer alguém a fazer isto. Então que sejamos nós profissionais, nós que estudamos e que estamos sempre a estudar, que temos formação. Portanto, acho que faz todo o sentido que todos os profissionais consigam investir neles próprios, às vezes empreender, e especialmente até na área da saúde mental, que eu acho que a frase que eu mais ouvi quando fui para a faculdade foi: mas o que é que vais fazer para a psicologia? Porque isso não tem saída. Não é? Claro. Eu acho que toda a gente já ouviu esta frase. Certo. Pronto, e portanto acho que é uma ótima ferramenta também através das redes sociais. Portanto, acho que é um 2 em 1. Nós conseguimos chegar muito mais informação validada cientificamente às pessoas, ao público, a muitas pessoas, não é uma quantidade reduzida de pessoas. E por outro lado, se calhar nós, profissionais, que não teríamos a oportunidade de trabalhar noutros lugares, porque não existem, porque o próprio governo não investe minimamente na saúde mental, ou se calhar até na saúde, no geral. E, portanto, acho que é uma boa forma de nós também conseguirmos ter trabalho, porque acho que é essencial nós termos trabalho até para mostrar que o nosso trabalho tem uma importância brutal para a saúde pública, não é? E mais uma vez eu falo aqui, já que estás a falar disso, da Margarida, que ela falou disso, do facto de não haver... Ela diz-me, eu às vezes gostava de mandar os meus clientes para um psicólogo, só que não há. Nós não temos psicólogos. Eu tenho um psicólogo para 5.000 pessoas, para 3.000 pessoas. Aquela pessoa nunca vai... E ela diz, se calhar aquela pessoa, se fosse acompanhada por um psicólogo, não iria ter metade dos problemas que tem hoje. Só que não existe. Não há psicólogos. Ela falou disso. E foi uma coisa que não me passou pela cabeça, mais do que um cardiologista, que é importantíssimo, como é óbvio, ortopedista. Não há psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. É uma área muito posta de lado, o que é um bocado revelador da importância que nós dávamos mesmo à vossa profissão. E que lá está, ganhou aqui uma preponderância um bocadinho maior depois da pandemia, e começámos a olhar para isto de uma forma diferente. E falando de saúde mental, que eu acho que os efeitos da pandemia ainda não estão visíveis. Eles vão começar a ser mais visíveis daqui para a frente. Porque já estão. Já lidas com isso diariamente? Já. Aliás, eu acho que se calhar 50%, isto é assim, um bocadinho a mandar para o ar, mas cerca de 50% das pessoas que eu acompanho já me falaram bastante do impacto que teve a pandemia na pessoa que são hoje em dia, não é? Estamos a falar, a pandemia foi há 2 anos? 2 anos, sim. Portanto, e agora estão a sentir o impacto. Porquê? Porque durante muito tempo pessoas que ficaram em casa, isoladas em casa, não é? Como todos ficámos, se por acaso têm aqui alguma ansiedade social,
a readaptação é extremamente complicada. Voltar, se eu tive 2 anos enfiada em casa e de repente vou ter que me dar com pessoas que eu já tinha dificuldade, porque há toda uma questão de exposição. Quanto mais nós nos expomos a algo, mais fácil é para nós lidarmos com Certo. isso, mesmo que seja uma questão que nós temos muito medo, certo? Pronto, lá está, é cientificamente provado. Então imaginemos uma pessoa que tem medo de estar com pessoas ou tem ansiedade e de repente está 2 anos isolada, como é que esta pessoa depois volta a estar com pessoas? É muito, muito complicado e à semelhança disto existem outras perturbações, outras complicações, portanto sim, há um impacto brutal que se está agora a começar a perceber, está a surgir neste momento. E agora vamos a uma consulta com David Carronha. Eu acho que não é um caso tão grave quanto esse de ter ansiedade de estar com pessoas, mas tão simples quanto isto. Eu habituei-me a estar, eu já gostava de estar em casa. Eu com a pandemia passei a amar estar em casa. Ou seja, este amor a estar em casa faz com que muitas vezes esteja à noite e diga assim, vamos sair. Ei, sair? Eu estou bué da bem em casa. E às vezes, a esta hora, tipo, às 9 da noite, agora, não, então está Netflix, está tudo ali. E eu às vezes já dei por mim a pensar assim, David, tens de contrariar isto, porque senão isto é terrível. Mas eu estou sempre a pensar nisto. O quê? Sair? Então eu estou tão bem em casa, agora tenho que me vestir, tenho... Ei, caga, e depois vou chegar tarde a casa. E eu acho que isto piorou drasticamente com a pandemia, porque eu na pandemia não tinha que pensar em nada. Já está-se bem. Não havia convites. Não havia convites, não é? Ninguém saía. Claro. E portanto, nem é assim uma escala, se calhar tenho aqui um problema, não é assim uma escala muito exagerada, mas uma coisa tão simples quanto isto, eu sinto que me afetou. Lá está. E mesmo aquela a convivência que se calhar tinhas com outras pessoas antes da pandemia, se calhar perdeu-se um bocadinho. E eu sinto isso na pele. Não, totalmente. Lá está. Ou seja, eu falei de um caso mais grave, mas pessoas que efetivamente gostam de estar mais sozinhas, por exemplo, também podem estar a sentir um impacto negativo, ok? Nós aqui a nível de saúde mental, aquilo que nós temos que avaliar é se isto tem um impacto negativo para a pessoa no dia-a-dia dela, então é algo que a pessoa deve trabalhar, porque às vezes há esta questão, então, mas como é que eu sei? Como é que eu sei quando é que cheguei a um lugar em que eu devia ir ao psicólogo trabalhar esta questão? Para já eu acho que toda a gente devia fazer terapia, porque toda a gente tem uma determinada altura da vida em que há um problema, ok? Mas de qualquer das formas, é as pessoas que se questionem o seguinte: eu tenho esta questão está a impactar negativamente o meu dia-a-dia. Então, se está, mesmo que seja um bocadinho, isso pode piorar. Então vamos começar já a tratar disto. Se me doer a perna, eu vou ao médico. Aí agora eu tenho que revelar isto. Não podias ter tocado neste ponto antes de começarmos isto. Estávamos aqui a trocar opiniões sobre hérnias discais, porque temos os dois uma hérnia discal no mesmo sítio. Desculpa revelar isto. E eu estou com algumas dores. E então estávamos a falar sobre isto. Pronto, já falei. Pronto, Mas podemos continuar. Está. Dor na perna, vais ao médico, certo? Vais ao médico, pronto, sim. É a mesma coisa. Se eu tiver uma dor emocional, se eu não estiver a saber gerir uma determinada questão, eu devo ir ao psicólogo e não há problema. E Claro. eu não tenho que ter uma perturbação mental para ir ao psicólogo. Isto é outro dos tabus da Acho que esse sociedade. é o maior estigma do psicólogo. Mas estás maluco? Exatamente. Isto é super ofensivo dizer a alguém, mas estás maluco? Vais ao psicólogo, mas estás bom da cabeça? E isto ouvi durante muito... Aliás, só agora é que deixei de ouvir. Há muitos poucos anos. Porque acho que a minha vida toda ouvi sempre isso. Psicólogos, mas estás bom da cabeça? E depois fala-se na aldeia toda. Exatamente. Porque o não sei quantos foi ele ao agora... psicólogo, que ele não está bem, ele está maluco, tem ali um problema qualquer, não é? Sempre se ouviu isto. Ainda se ouve e na realidade, quanto mais estamos em zonas do país assim mais pequenas, maior o estigma associado à saúde mental. Ou seja, eu acredito que, por exemplo, vamos a Lisboa, vamos ao Porto, as pessoas já falam disto muito mais abertamente, mas claro, se vamos ali para o interior, e eu vejo isto através das minhas consultas, toda a gente sabe da vida de toda a gente se conhece, então há muita vergonha associada, e a vergonha é o maior inimigo da vulnerabilidade. Portanto, eu não posso ser vulnerável porque eu tenho vergonha. É o oposto, no fundo. Então, é preciso fazer este trabalho de desconstrução da vergonha e eu tento fazer imenso isso através das redes sociais, até porque eu própria tenho uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Portanto, eu falo disto abertamente porque eu procuro, através de mim também, para já normalizar, porque isto, antes de mais, é sobre mim, claro. E é sempre sobre nós. Tudo o que nós dizemos aos outros é sobre nós. Claro que eu faço isto porque eu sei que quanto mais eu falo sobre isto às outras pessoas, mais me aceito. Mas, consequentemente, eu sei que as outras pessoas veem, olha, mas ela aceita-se e está ok, é uma pessoa normal.
Se calhar eu também posso falar sobre as minhas vulnerabilidades e também sou uma pessoa normal. E claro que é, porque toda a gente as tem, não é? Lá está, falávamos já há pouco, é muito fixe dizermos que o nosso mundo é perfeito e que nós não temos problemas nenhuns. E o peso que isso traz? Isto lá está, e muitas vezes tem aquele síndrome do palhaço, que é, as pessoas estão muito felizes no mundo idílico, mas se calhar aquelas pessoas estão destruídas por dentro, mas têm que fazer aquele papel. E eu acho que isso acontece tantas vezes, mais do que aquilo que nós achamos, porque nós gostamos de vender um mundo espetacular, mas eu acho que o mundo não é assim tão espetacular, embora eu tenho a dizer que acho que até as próprias redes sociais cada vez mais se aperceberam disso, cada vez mais vemos real people e não aquelas coisas todas photoshopadas como víamos há uns tempos atrás. Acho que as pessoas já têm essa preocupação de mostrar muitas vezes a vida delas como é. Sem dúvida. E não como uma máscara gigante que nós às vezes nem percebemos o que é aquilo. Eu estava a ler, por acaso, antes, quando combinámos aqui a nossa conversa, eu li uma frase que eu achei fantástica, da psiquiatra Ana Pires. Ela diz: ninguém tem boa saúde mental com dificuldades económicas, com precariedade escolar, com desemprego, com pouca qualidade na alimentação, sem exercício. Podemos dizer que em Portugal nós temos aqui um problema, certo? Só um? Vários. Temos vários, porque efetivamente isso será aquilo que dá a base da saúde no geral a qualquer pessoa, não é? Porque se nós não podemos ir ao hospital, até a própria saúde física está comprometida. Se nós não temos uma casa ou não nos conseguimos alimentar, mais uma vez, a nossa saúde física está comprometida. Claro que, consequentemente, a saúde mental está super envolvida nesta questão, portanto... concordo a 100% com essa afirmação, e nós estamos neste momento a viver uma fase em que acho que isto só enfatiza, no fundo, a falta de investimento que existe na saúde no geral. Por isso é que há bocado eu estava a dizer que acho que não é só na saúde mental, acho que isto é uma questão de saúde. Sim. Ponto. É. E acho que é muito preocupante, muito grave, e até nós psicólogos às vezes sentimos uma certa impotência, porque eu não sei se posso falar por todos os psicólogos, mas eu acredito Podes que sim, falar, eu autorizo. já falei com alguns colegas sobre isto. Nós temos quase que aquela necessidade de ter a missão de ajudar pessoas. Nós temos às vezes até é difícil cobrar consultas. Isto às vezes chega a este ponto, aumentar os preços das consultas, e nós gastamos imenso e as pessoas não têm noção do dinheiro que nós gastamos para poder ser psicólogos. De qualquer das formas, agora até me perdi aqui no raciocínio, ajuda-me. Estávamos a falar dos problemas a nível nacional, sim. que afetam a saúde física e mental. Exatamente. E a falta que existe de apoio na saúde e de investimento na saúde. Exato, e que no geral vai sempre afetar a saúde mental. É completamente impossível estes fatores todos não afetarem a saúde mental. Como é que uma pessoa consegue ir trabalhar sabendo que não vai ter casa no final do dia? É uma questão para a qual eu não tenho resposta, porque os psicólogos nem sempre conseguem responder a tudo. Eu acho isto uma coisa tão absurda. E agora vou ter que falar. Ainda bem que eu tenho assim um espaço que eu posso falar e posso dizer o que me vai na cabeça. Estamos com estes problemas todos, mas estamos muito felizes porque vamos organizar um Mundial de Futebol. E à semelhança disso podíamos dar outros exemplos, sim, não é? Mas estamos muito felizes, muito contentes porque vamos... eu não consigo perceber, eu juro que eu não consigo. Eu acho que nunca estive tão descrente nas instituições e na forma como nós governamos ou fazemos política. É uma coisa muito estranha que se passa em Portugal e depois podem-me dizer, mas Portugal é um país pobrezinho. Não, eu acho que Portugal não é um país pobrezinho. E tu podes dizer isso, tal como todas as pessoas que trabalham, que descontam grande parte do seu ordenado para os bolsos do Estado. Eu acho que é muito mal gerido. Absolutamente. E eu não estou a falar de partidos políticos, não estou a falar do partido que está neste momento no poder. Estou a falar de uma série, de um historial gigante de políticas. Sim, não é que eu agora. não percebo. Não é de agora. Isto não é de agora, não estou a falar do PS, não, estou a falar de um historial gigante de políticas que eu não percebo. Porque o facto de, neste momento, estarmos com uma crise de saúde gigante, absurda neste preciso momento em que estamos a gravar este podcast, neste fim de semana,
a saúde em Portugal está com uma crise gigante porque as urgências estão fechadas por falta de médicos. Porque não há médicos. Totalmente. Como é que... Isto não surgiu há um ano. Isto surgiu há muitas e largas décadas. Na verdade, há médicos, há psicólogos, não no SNS. Exatamente. Certo? Eu no outro dia estava a falar sobre isto, que é, nos Estados Unidos da América não existe Serviço Nacional de Saúde, as pessoas têm que ter seguros para poder ir ao médico. Mas lá é assumido. Eu acho que aqui passa-se exatamente a mesma coisa, mas está tudo mascarado. Com o nós temos um SNS. Sim, mas se tu quiseres... Mas depois, na prática, ou tu tens um seguro que estejas mesmo aflito e vais às urgências de um hospital privado e consegues ali num tempo considerável ficar bem, ou então vais ter que te sujeitar a estar horas infinitas num hospital público à espera que te atendam para se calhar depois virem dizer que afinal o médico já não está disponível. Naturalmente, porque assim, os médicos também no SNS estão em burnout. Como é óbvio. Logicamente, e desde o Covid, eu não imagino, ou melhor, imagino, mas não sei o que é estar na pele de um médico que está a trabalhar 17 horas seguidas. Eu acho que isto é inconcebível na cabeça de qualquer pessoa, em qualquer trabalho, até pode ser o trabalho mais simples do mundo. Ninguém consegue estar 17 horas seguidas. Ainda por cima, alguém que está responsável pela saúde de outra pessoa. Não há respeito, no fundo, pela profissão dos médicos, e não só, claro, mas acho que os médicos neste momento compreendo totalmente que eles não estejam, não tenham vontade de trabalhar no SNS, pelas condições que há. Portanto, a culpa não é dos médicos, a culpa não é dos psicólogos. No outro dia, aliás, foi ali, em 2 dias eu vi tanto um comentário, foi um vídeo e um post direcionado aos psicólogos, que era: os psicólogos é tudo muito giro, mas fazem consultas muito caras. E eu pensei, eu percebo o desespero das pessoas, eu percebo. Por isso é que às vezes tenho mesmo dificuldade com a questão de cobrar consultas e tudo mais, mandar mensagem a dizer que ainda não pagou, etc. Custa muito, porque eu sinto o sofrimento das pessoas. Por outro lado, eu acho que às vezes as pessoas, sem querer, sem se estarem a perceber, estão-se a revoltar contra as pessoas erradas, que são os próprios psicólogos. Porque não somos nós que estamos a trabalhar no privado, e atenção que nós trabalhamos no privado, e eu em particular, eu utilizo as redes, eu trabalho muito para levar conteúdo gratuito às pessoas. Para além obviamente, do trabalho que eu tenho, que é o meu trabalho, porque eu como, tenho filhos. Devias ser mais pro bono, só trabalhar pro bono e depois pedias. E olha, e estás a levantar essa questão, a maioria dos psicólogos até acompanha casos pro bono ou a valores mais reduzidos, precisamente por causa de questões sociais, não é? Mas de qualquer das formas, eu acho que as pessoas não têm noção do investimento que, por exemplo, um psicólogo tem para poder trabalhar por conta própria. Nós pagamos a entidade reguladora da saúde, que só regula quem paga. Portanto, os coaches que não pagam não são regulados pela entidade reguladora de saúde, mas pronto. Pagamos a ordem dos psicólogos, as cotas da ordem dos psicólogos. Nós pagamos todos os descontos que temos de fazer, não é? Portanto, impostos, etc. Temos de pagar. Nós depois temos despesas associadas, porque, por exemplo, eu dou consultas online, mas e pago para dar as consultas online nas plataformas, etc. Há quem tenha uma clínica física, tem que pagar isso. Eu estou a dizer isto só a nível profissional, porque toda a gente come, sei lá, precisa de ir ao ginásio, que parece que é quase que uma coisa assim extraordinária, ir ao ginásio, meu Deus. Não, é necessário para a nossa saúde mental fazer exercício físico, portanto é natural que vão. Têm filhos, pagam creches, tanta coisa que eu acho que as pessoas não têm noção que o nosso trabalho tem que ser pago. É natural que isto aconteça, já para não falar no facto de eu quase todos os anos faço uma especialização é uma pós-graduação, é a mesma coisa. Sabemos que isto tem custos super altos para eu ser boa profissional, porque eu não sou obrigada a fazer isso. Não sou. Eu podia tirar o mestrado e ser psicóloga, estar na ordem, mas depois nunca mais fazer nada. Agora, se calhar comprometia um bocadinho os resultados que até as próprias pessoas que me procuravam iriam ter. Certo? Claro, como é óbvio. Portanto, há um investimento brutal, assim como os médicos têm um investimento brutal, depende também, obviamente, das especialidades, mas imagino que sejam investimentos assim muito altos, e as pessoas não têm noção disto, e sem querer elas muitas vezes revoltam-se contra nós, que nós é que cobramos muito e temos que ter noção que não podemos cobrar tanto porque as pessoas não têm dinheiro. Eu super empatizo com esta dor. Para mim é mesmo muito revoltante isto internamente, porque eu consigo estar do lado destas pessoas a 100%, mas também consigo estar do meu lado dos psicólogos a 100%. Então é quase que
quase que um desafio interno lidar com isto, porque ando sempre a pender aqui para um dos lados e não sei muito bem o que é de defender, porque concordo com os dois lados, percebo, mas temos que nos juntar. E temos que nos juntar e falar para quem governa, para quem efetivamente poderá abrir espaço a que os psicólogos entrem no SNS e para quem vai efetivamente mostrar que estamos a valorizar, ou seja, dar o exemplo. Eu não estou a falar individualmente, porque isso podemos até valorizar, mas dar o exemplo, porque o governo dá-nos o exemplo, certo? Portanto, eles teriam de ser os primeiros a dar esse exemplo, porque senão o que vai acontecer é que as pessoas vão continuar a virar-se contra os psicólogos. Meio que isso até dá jeito para quem governa, porque assim andamos a lutar uns Vocês passam a ser o alvo. Exato. Eu julgo que foram cerca de 60 psicólogos que entraram no SNS nos últimos não sei quantos anos. Eu li isso a algures, o que é assim uma coisa, é absurdo, não é? Numa população de 10 milhões, se calhar. É muito. Eu trabalhei em Cascais e eu estava a trabalhar em 5 escolas, num agrupamento de escolas, e a verdade é que eu, para quem não sabe, moro na margem sul, portanto eu fazia cerca de 50 km para ir, 50 km para voltar, e gastava uma quantidade considerável entre portagens e combustível. Portanto, aquilo que eu levava para casa na altura, e eu digo na altura porque neste momento eu trabalho apenas para mim própria, não é? Mas aquilo que eu tirava era menos do que se eu trabalhasse noutra área qualquer em que se calhar não precisava de ter um mestrado, por exemplo. No entanto, eu queria trabalhar na minha área, como é lógico, foi para isso que eu estudei. E isto é mesmo muito triste, e claro que isto faz com que as pessoas saiam dos lugares que são públicos. Para além disto, em 5 escolas, vamos pensar quantas crianças é que são. É porque eu já nem tenho noção, mas eram centenas, se não milhares, só eu. E depois tinha outra colega que estava na sede com outros tantos, que eram imensos também. Isto é um desgaste emocional. Eu não era boa profissional. Eu podia dar o meu melhor e dava, que tenho a certeza absoluta que dava, mas se calhar chegava à casa super irritada. Se calhar descarregava na minha própria família, no sentido em que não estava disponível emocionalmente. Eu tinha estado a acompanhar 20 miúdos num dia. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Nem há tempo suficiente para ouvir minimamente, não é? E para nem tentar disponibilidade emocional. Resolver seja aquilo que for. É muita gente, 20 por dia. Se não fossem também depois reuniões com os pais, porque Meu trabalhar Deus. com crianças também é trabalhar com os pais, relatórios, projetos. É assim, isto é uma amostra, mas a realidade é que nós vivemos isto no nosso país. Eu falei do agrupamento que eu conheço, mas eu sei que isto é transversal a todos os agrupamentos de escolas e estamos a falar só na parte da educação. Que é só uma das partes mais importantes, não é? Mas pronto. Mas lá está, isto acontece nos hospitais, acontece nas escolas, acontece em todo o lado, nos lares. Assustador. É assustador. Se nós começarmos a pensar as infraestruturas e tudo aquilo que mexe o país neste momento e que são bases estruturantes de uma sociedade, educação, saúde, e nós pensamos, como assim? E estas greves e tudo aquilo que se está a ver, a culpa não são das pessoas, é da forma como foram tratadas ao longo destes anos todos. Efetivamente, óbvio, se eu estivesse na pele delas, eu sentir-me-ia também daquela forma um pouco desrespeitado, trabalhar mais não sei quantas horas para lá do suposto, é desumano, 24 horas de banco, como assim? Quem é que na 23ª hora está em condições de tratar alguém? Claro. Ninguém, os médicos não são super-heróis. Claro. Lamento, se alguém achava que os médicos são entidades superiores, não são pessoas humanas, como qualquer outra, não é? E isso acho que às vezes nós esquecemos. Estavas a falar de jovens, saúde mental dos jovens hoje em dia. Achas que de alguma forma pode estar afetada com isto tudo? Achas que vamos ter jovens com problemas mais acentuados daqui para a frente, seja da pandemia, seja destas coisas que estamos aqui a falar, das escolas, professores, evolução, no estudo, não sei. Achas que temos aqui um problema grave para resolver? Ou é só mais uma coisa estrutural como aconteceram tantas outras? Não, eu acredito que sim, acho que está muito relacionado também com a questão de telemóveis, redes sociais e tudo mais. Aliás, não acho, tenho a certeza, porque a investigação tem sugerido
que a utilização excessiva das redes sociais, em particular, está ligada a um aumento de quadros depressivos e de ansiedade. Portanto, isto já é uma evidência. Isto já não estamos aqui na base dos achismos, não é? E isto é muito preocupante, porque há uma dificuldade muito grande dos pais controlarem isto, não é? Porque assim, os miúdos vão para a escola, adolescentes também vão, sei lá, vão com os amigos, etc. É completamente impossível estar sempre a controlar. E depois também há o outro lado, que é, se são pais que são demasiado controladores, também não é uma solução saudável. Portanto, é muito difícil encontrar aqui um meio termo que seja o ideal para a utilização das redes sociais. E quando eu falo de redes sociais, também temos aqui a utilização dos videojogos, também é um problema. Sentes que isso é dos principais problemas com que enfrentas ou com que debates? Eu trabalho muito com adultos. Ok. Jovens adultos também, mas sim, sem dúvida, eu acompanho, ainda acompanho um caso de um menino que na realidade veio comigo de onde eu estava, e sim, é uma questão que surge, mas também surge nos adultos, também surge nos jovens adultos, e lá está, também os adultos são quem vai ter crianças, e as crianças copiam o comportamento dos adultos, portanto estamos todos nessa bolha, sem dúvida nenhuma, só que a questão é, nós que temos se calhar 30, 40 anos, o que acontece é que nós já vivemos numa altura, ou melhor, a nossa infância aconteceu quando se calhar não existia este boom de redes sociais, então nós construímos uma mentalidade um bocadinho diferente. Se calhar é-nos mais fácil estar sozinhos, e eu não posso falar por toda a gente, como é lógico, volto a dizer que toda a gente tem problemas, toda a gente tem dificuldades, mas acho que é muito mais difícil para os jovens, para as crianças, hoje em dia, estarem sozinhos. Assusta-os estar com a própria mente, com os próprios pensamentos. E isto é preocupante, porque a base do ser humano é o pensamento. É verdade. E isso estavas a dizer, tem graça, porque aquele pensamento mais abstrato que se calhar nós tínhamos na infância, que era vamos brincar a qualquer coisa que tínhamos que imaginar, que não víamos, para eles é um bocado impensável. Como assim? Então onde é que estão as coisas? É tudo muito visível. Acho que a brincadeira tem que ser um jogo onde eu possa estar a ver qualquer coisa, tem que ser alguma coisa na televisão, tem que ser alguma coisa nas redes sociais. É difícil criar esse sentido abstrato, que eu acho que depois vai impactar a vida do jovem, do adulto. Eu acho que isso é quase impossível não impactar. Eu acho que voltamos à parte do é difícil estar com o desconforto, e o desconforto pode ser só estar aborrecido. Porque é que nós temos que estar a ocupar espaços vazios de aborrecimento e não aprendemos a estar com o aborrecimento? Não é? Porquê? Porque se calhar é através desse aborrecimento que vai surgir, lá está, uma ideia criativa, por exemplo. Certo? E se calhar já aconteceu a qualquer pessoa ter assim uma ideia engraçada no momento em que até estava aborrecido. Eu acho que esses momentos são super importantes e nós estamos a desvalorizá-los ocupando-os com coisas vazias. Ok, faz todo sentido. Vazias no sentido em que eu vou às redes... Eu gosto de fazer esta questão que é, se eu for às redes sociais e estiver a fazer scroll durante 1 hora, o que é que eu aprendi ao fim de 1 hora? Quantos estímulos é que eu recebi? Variados, o que é que eu aprendi? Eu saio dali e aprendi o quê? Normalmente a resposta é nada, ok? Pronto. No máximo aprendi a fazer qualquer coisa que posso pôr no forno em 5 minutos, porque também quanto mais rápidas forem as coisas hoje, melhor, não é? Exato. Pronto. Mas se eu me dedicar a ler um livro, se eu me dedicar até a ver uma série, eu até ponho aqui as séries no meio disto, ou a ter uma conversa, ou simplesmente a estar aborrecida, eu vou tirar conteúdo daí. Vou tirar um conteúdo que dediquei-me 1 hora a fazer uma coisa que tem um princípio, tem um meio, tem um fim. Há toda uma história associada. As redes sociais não nos permitem ter isto. Isto é assustador, lá está. Por isso é que depois há toda uma síndrome de pensamento acelerado, porque se eu estou nas redes sociais 1 hora a acelerar o meu cérebro, estou a receber estímulos de 5 em 5 segundos, claro que eu depois, quando é um estímulo muito lento, eu não consigo estar com isso, não dá. Não dá, é vazio, é assustador. O que é que eu faço agora? Eu preciso de qualquer coisa. E isso mexe com o nosso cérebro quimicamente, a nível da dopamina. O telemóvel liberta-nos uma quantidade estúpida de dopamina. E isto é assustador novamente, porque a dopamina, sim, é extremamente importante para nós de forma saudável. O que é que liberta a dopamina de forma saudável? Estar com pessoas que nós gostamos. Fazer exercício físico, fazer até uma boa alimentação.
tudo aquilo que nos dá prazer, porque a dopamina está efetivamente associada ao prazer, ao sistema de recompensa no nosso cérebro, só que hoje em dia, como nós estamos constantemente a receber recompensa fácil, aquela recompensa que custa, que é ir ao ginásio, não conseguimos. E depois há um nível de procrastinação brutal, porque está tudo à nossa mão. Isso é tão verdade. Está E eu tudo à contra nossa mim mão. falo. Às E eu vezes também. sento-me no sofá e agora preparem-se para mais uma revelação de David Carrolho. Eu sento-me no sofá com o telemóvel e o tempo passa a correr. É horrível. Eu não acredito, tive 1 hora a ver coisas no telemóvel e a saltar de um lado para o outro. E aprendes alguma coisa. Nada. Pá, e já estamos num ponto tal, por exemplo, no TikTok. Eu trabalho muito com redes sociais, portanto, eu passo grande parte do meu tempo a olhar para redes sociais. O TikTok já tem os filmes na versão acelerada, Que assustador. em que é Eu uma não pessoa a sabia contar o disso. filme de forma acelerada. Nós já não precisamos ver os filmes todos, conseguimos ver um filme todo em 5 minutos. Meu Deus. E viste o filme. E se te perguntarem, tu consegues falar claramente sobre o filme. Isso é, eu não tinha, por acaso não tinha conhecimento Olha, disso. eu vi um filme no TikTok, nestes moldes, chamado Vivarium. Muito interessante o filme, que agora não me lembro, mas é com o senhor que fez a rede social. É sobre uma experiência, uma coisa estranha, uma vila estranha, onde metem 2 pessoas e depois aquilo é quase como se estivessem a observar o que é que eles estão a fazer. Pá, eu vi aquilo. E depois fui ver o filme. Eu quando fui ver o filme disse, mas eu já vi isto. Mas tipo, só que o filme tem 1 hora e meia e aquilo foi em 5 minutos. E para mim aquilo já estava visto. Perdeu logo o interesse. Perdeu logo o interesse. Portanto, até os filmes no TikTok já estão acelerados. Está tudo acelerado. Tudo. Impossível. Aliás, nós virmos, e para quem faz conteúdo para as redes sociais, sabemos que os 3 primeiros segundos são os únicos que retêm a atenção das pessoas. Pois não há. Eu digo isso tantas vezes, que é, não vale a pena estarmos a fazer um vídeo de 2 minutos e mais ninguém vai ver. É verdade. Se conseguirmos fazer um bom vídeo de 1 minuto e meio, incrível. A partir dos 25 segundos, vou ser um bocadinho mais generoso. Está a ser muito querido. Estou a ser querido. 25 segundos já ninguém vê. Total. Pá, e depois arranjamos estratagemas que eu acho incrível, isto mesmo do ponto de vista psicológico, eu acho interessante, que é quando metem, por exemplo, no Instagram ou no TikTok, conversas como nós estamos aqui a ter os dois, sobre coisas altamente inusitadas, e por baixo metem cenas de areia, de pessoas a fazer areia e... Ai meu Deus, isso já é muito Ou seja, elaborado. aquilo é para tu estás a reter, ouvires a pessoa e estás a reter naquilo que está a ser feito em baixo e pessoas a cozinhar enquanto outras estão a falar. São vários estímulos, é aquilo que tu estás a dizer. Eu não conseguia, com a minha PHDA, como eu estava a dizer há bocado. Eu faço uma coisa de Mas, cada vez. isto é um estratagema que acontece Sim, cada vez assustador. mais. Sei lá, pessoas a cozinhar, coisas, aquelas coisas que é coisas relaxantes ou que dão satisfação, que é quando uma coisa encaixa ali perfeito na sim, outra. sim. Estás a perceber? Essas Sim. coisas a passar por baixo e entrevista por cima, para tu nem parares. Isso é muito estranho. Não, mas isso acontece com muita regularidade. Portanto, tudo aquilo que tu estás a dizer, as coisas estão aceleradas ao mais alto nível. Completamente. Como é que as pessoas conseguem satisfazer ir para um campo ou olhar o mar? Isso é tudo mentira. Ninguém. É Não é? Os verdade. miúdos agora, vamos olhar o mar. Não vais nada ver o mar. Vais ver o mar para tirar uma selfie. Mas é assim, eu também quero dizer que isto é responsabilidade dos pais. Porque efetivamente as crianças não têm o cérebro desenvolvido o suficiente para ter maturidade para se aperceberem que não devem estar 7 horas num telemóvel. Especialmente se em casa têm pais que estão 7 horas no telemóvel, certo? Claro. Portanto, há que É o exemplo. Exatamente. Há que ser um pai, uma mãe de referência e atenção. Há espaço para falhar. E aqui entra até aquilo que tu me estavas a perguntar há bocado da questão da perfeição, porque não há pais perfeitos. Até os pais que fazem um esforço enorme para ir ao parque, ou seja, estímulos saudáveis, trazer estímulos saudáveis às crianças, até esses pais vão falhar e às tantas estão no telemóvel e esquecem-se que não deviam estar, se calhar, não é? E está tudo ok. Também não podemos ser exigentes, porque depois também são pais que começam a ficar ansiosos e isso também passa para as crianças. Temos aqui um problema gigante, senhores. A questão é, não queiram a perfeição, porque isso também não existe. Eu acho que tudo à base do equilíbrio. Até para mostrar às crianças que falhar faz parte. Um pai que é um bom pai e mãe,
que é um bom pai, uma boa mãe, e que falha, e que a seguir reconhece o seu erro, é o melhor pai ou a melhor mãe que pode existir. Porque vai ensinar que errar é natural. E não vai fazer com que aquelas crianças também queiram ser perfeitas. Porque não existe a perfeição. Não existe. Isso é uma grande verdade. Isto é um chavão que nós vamos pôr neste podcast e faz-me todo o sentido. Estamos a falar aqui de vários problemas mentais e psicológicos, tu lidas diariamente. Tu levas isto para casa? Consegues distanciar-te? Eu mais facilmente não me consigo distanciar do cansaço emocional, porque efetivamente dar consultas emocionalmente é muito exigente. E por isso é que também acho que é importante nós psicólogos termos consciência que há limites. E às vezes, por exemplo, há dias em que excepcionalmente eu dou, por exemplo, 7, 8 consultas, eu fico muito cansada. Mas idealmente para mim seria dar 5 consultas, é ok. O que é que acontece? Não é que eu levo o problema para casa, a menos que exista alguma questão, e isto acontece também, é que eu me identifico, porque sou pessoa. Mas para isso é que também faço terapia, porque os psicólogos também fazem terapia. Todos deviam fazer, não é obrigatório, mas devia ser. Pronto. De qualquer das formas, faço terapia para levar questões que às vezes surgem ou outras da minha vida pessoal, claro que sim. Mas eu acho que o cansaço emocional às vezes é o que eu saliento talvez mais, ou seja, eu já dei tanto nas consultas que se calhar quando estou com a minha família, às vezes pode-me estar a faltar um bocadinho de disponibilidade para estar a ouvir, por exemplo, a minha filha a brincar. E isto, às vezes, lá está, depois entra todos aqueles conflitos internos mas eu, ainda por cima, sou psicóloga, surge-me tudo e mais alguma coisa. É ok, eu sei que eu não estou a ser a melhor mãe, mas eu neste momento, por dentro, só me apetece dizer, cala-te. Eu estou a ser o mais honesta possível. Eu acho que os pais deviam ser honestos a este ponto. Mas, acredito. Às vezes, por dentro, só me apetecia dizer, cala-te, mas obviamente eu tenho que me calar e não dizer isto, porque eu sei que isto tem impacto nela. Então claro que eu vou fazer um esforço, mas eu chego ao fim do dia exausta, logicamente. Mas há muitas estratégias que eu acho que são importantes, que é, por exemplo, à sexta-feira não dou consultas e quem me segue sabe que à sexta-feira é o dia do autocuidado, toda a gente sabe disto, portanto é o dia em que eu me dedico a, sei lá, consultas, ou se tiver que ir fazer uma massagem, ou se tiver que ir treinar, não, porque à sexta vou sempre treinar. Mas de qualquer das formas, há estas estratégias, ou reduzir o número de consultas que se dá por dia. Portanto, eu acho que fazer isto, ou encaixar blocos de tempo, também dá autocuidado, exercício físico, que é o meu caso, eu encaixo isso no meio do meu dia. Normalmente depois já não dou mais consultas, mas se tiver que dar, eu nunca abdico de mim própria, neste momento, do meu treino, para colocar uma consulta. Sou capaz de depois chegar a casa e ter que ir dar uma consulta, às vezes de urgência, pode surgir, e isto faz parte do meu trabalho também, mas eu não vou abdicar de ir treinar, porque é uma coisa que eu preciso, que eu acho que nem tenho bem noção do quão eu preciso de treinar para estar estável. Porque nós somos muito mais do que o nosso trabalho. E acho que hoje em dia também promovemos muito esta ideia de que só somos bons, fomos reconhecidos. E somos incríveis, perfeição outra vez, não é? Não podemos ser medianos, ter um trabalho ok, mas porquê que não podemos ser assim, não é? Porquê? Se calhar gostamos de estar assim e de repente estou a dar por mim, a pensar, eu até gosto de estar assim, mas como não é o suposto, se calhar eu tenho que dar mais, então eu não estou a ser suficiente, se eu não estou a ser suficiente, não estou a ser perfeito. Ou seja, os outros já vão pensar isto, bem, enfim. É um mundo. Mas olha, eu retenho aí mais uma coisa importante que é blocos de autocuidado. Eu acho que vou implementar isso. Na agenda. Eu vou pôr isso. Escrever na agenda. Eu digo blocos isto de autocuidado. A todos os meus isso pacientes. É tão importante que nós muitas vezes não percebemos isso, e aquilo que tu disseste também, olha, tu a gostar tanto deste podcast, eu ficava aqui horas a falar. Aquilo que tu disseste que é, nós somos aqui, a nossa profissão, e muitas vezes nós pensamos isto muito a sério, porque quando olhamos à nossa volta, aquele faz isto, aquele faz isto. Não, nós temos que ser a nossa profissão, e se formos muito bons, é isto. Não, nós somos um bocadinho mais do que a profissão, e muito se calhar mais. Temos que pensar em nós, muitas vezes, para além da profissão. Blocos de autocuidado. Vamos aqui... É isso mesmo, Adoro. Na agenda, não é mesmo para escrever na agenda. Vou pôr, está feito. Vamos aqui a um dos nossos momentos do podcast, que é o... Diz-me coisas. Rita, o que é que tu trouxeste? Isto vem tudo ligado. O que é que tu trouxeste para o Diz-me coisas? Pronto, vou ser muito clichê. Mostra lá o objetozinho O que meu tu trouxeste. objeto, até tem aqui a foto da minha filha, conseguem ver, sim. Certo. Pronto, porquê? Telemóvel. Telemóvel. Na realidade gosto muito desta dinâmica e faço-a quando tenho grupos, e acho que é mesmo muito interessante.
Telemóvel ser clichê porquê? Porque na realidade, para além do óbvio e de eu trabalhar com o telemóvel, nem é por isso que eu trago, porque eu não sou a minha profissão, mas porque o telefone me permite uma coisa que eu valorizo muito, que é materializar momentos. Hoje em dia quase já não, ou pelo menos eu falo por mim, já quase não utilizamos máquinas fotográficas, mas o telemóvel dá-nos isso. E ninguém me contou que depois de ser mãe o tempo passa muito mais rápido. Acho mal não me terem contado isto. Tens muito mais coisas para fazer. Não sei, de repente ela vai fazer 4 anos. Eu ontem estava grávida, então não percebo. Mas é isso. E o telemóvel permite-me tirar fotos e permite-me aceder a momentos que se calhar eu não me iria lembrar se eu não tivesse o meu telemóvel. E por acaso, neste caso até o iPhone em particular, tem aqui uma coisa engraçada que ele muitas vezes, ou quase diariamente, aparecem-me fotos sugeridas de há não sei quanto tempo atrás. E eu acho isso incrível porque eu de repente volto atrás no tempo e portanto eu acho que isto é quase que uma maquinazinha do tempo que me permite voltar lá atrás e pensar sobre o que aconteceu lá atrás, sobre os momentos que foram bonitos ou não, às vezes pensar sobre momentos que foram um bocadinho mais difíceis, mas pronto, acho que lá está um objeto clichê, mas que me permite ir a lugares que eu acho que já foram muito especiais para mim. Tu falaste aí, engraçado, porque podias dizer 1500 coisas, mas falaste de uma máquina do tempo, o que é engraçado, e ver o telemóvel como essa máquina... É quase que o futuro, na realidade, não é? É contraditório. É engraçado, porque podias dizer muitas coisas, porque tem o teu trabalho, tem tudo e mais alguma coisa, mas não. Falas aqui da máquina do tempo. Tu és mãe da Carmen, não é? Tem 3 anos. Vai fazer 4. Vai fazer 4. Olha, falta um mês, precisamente. Falta um mês, portanto, está quase. O tempo passa rápido. É verdade. Que conselho darias? Tu já deste aqui alguns conselhos. Enquanto psicóloga, às mães de outras Carmens e de outros Pedros e de outros Joões e de outras Marias, enquanto psicóloga, um conselho. Enquanto psicóloga, apesar de não ser a minha área, eu acho que acima de tudo é precisamente permitirem-se ser vulneráveis, ensinarem os vossos filhos através de vocês a serem vulneráveis. Vocês não são perfeitas, não vão conseguir fazer tudo, não vão estar a tempo para tudo, não vão lembrar-se sempre do casaco, não vão conseguir dar sempre a comida que gostavam de ter dado, ela não vai sempre comer a sopa e deixem estar, porque faz parte. Aceitem isso, porque a maior mensagem que vocês vão estar a passar aos vossos filhos é que se vocês aceitam, se vocês são vulneráveis, se vocês choram à frente deles, se vocês se enganam e mostram, reconhecem, eles vão aprender isso e eles vão ser essas pessoas que fazem isso também. Portanto, acima de tudo, sejam pessoas humanas. Isso é super, pá, que bonito, isto casou tudo. Disseste, nós vamos ao psicólogo não porque temos uma perturbação mental, mas também porque nos queremos conhecer melhor. Há alguma coisa que achas que não conheces sobre ti a 100%? Claro que sim, eu acho que nós não nos conhecemos nunca a 100%, até porque os contextos estão sempre a mudar. Repara, eu não sabia quem eu era neste momento até estar a viver este momento. Portanto, absolutamente sim. Acho que é muito interessante estarmos sempre à procura de quem nós somos, porque isso vai nos aproximar da nossa verdadeira essência, vai nos fazer conhecer, por exemplo, quais são os nossos valores, aproximar os nossos comportamentos aos nossos valores, que eu acho que isso é das coisas mais importantes a trabalhar no autoconhecimento. E acho que se nós nos comportarmos de acordo com os nossos valores, vamos ser pessoas autênticas, genuínas e que se calhar não se vão preocupar assim tanto com o que o A, o B ou o C estarão a pensar sobre nós, porque nós estamos satisfeitos com o que estamos a fazer connosco. Eu acho que os valores, sim, muitas vezes podem ser intemporais, mas há muitas coisas que tu só percebes passado uns anos e faz muita confusão as pessoas dizem assim, não, eu sou sempre o mesmo, eu não mudo. É impossível. Nós todos mudamos. Isso lamento dizer, podes ter os mesmos valores e eu confesso que se calhar tenho os mesmos valores. Agora a maneira de agir perante os valores e os meus limites mudaram muito. O David de, neste momento, 40 é totalmente diferente do David de 30. Claro. Não tem nada a ver. São pessoas... eu quando penso assim, é outra pessoa. Até quando vejo fotos eu penso assim, isto é outra pessoa que está aqui. Não tem nada a ver. E essa coisa de dizermos não. Então há uma coisa que
que eu gosto muito que as pessoas dizem, eu não mudava nada na minha vida. Mentira! Eu mudava tanto na minha vida. Com aquilo que eu sei hoje, que é aquilo que os velhinhos dizem, tanta coisa que eu mudava, é impossível. Não, porque eu sou aquilo... Não, e se calhar eu era exatamente igual, mas há decisões que nós tomamos na nossa vida que nós não temos clarividência aos 20, aos 30, para dizer, não, eu estava certo. Não, claro que não estava certo. Eu podia ter optado por outras coisas que, se calhar, eram muito mais benéficas para mim do que aquilo que são. Mas lá está, o tempo ensina-nos isso. Agora, dizer que eu não mudava nada, isso... O tempo, e lá está a consciência, porque tu tens a consciência e permites-te ser vulnerável ao ponto de reconhecer isso. Eu acho que essas pessoas que são mais rígidas, ou seja, são muito pouco flexíveis, isso vem de um medo, na verdade, de se adaptarem a quem são neste momento. E isso não é muito saudável, essencialmente, para elas. Claro que depois as pessoas à volta, eventualmente, podem ser prejudicadas por isso, mas, essencialmente, isso é mau para elas. Elas é que vão ficar naquele ponto para sempre. Elas é que não se estão a permitir adaptar. E vão perder coisas com isso, Sim, naturalmente. eu acho que isto também é uma coisa de dizer... para elas próprias dizerem, ok, eu já não posso voltar atrás, portanto não mudava nada. Desculpa, é uma sim. desculpa, não é? Eu sinto muito isto como isso. Mas não, olha, eu mudava tudo. Porque isto é bom, a gente está tudo sempre a mudar. Fazia tudo. Agora já serviu e fazia de outra forma, Juro-te que não é? havia muitas coisas na minha vida que eu faria tão diferente. Mas pronto, não dá para voltar atrás. Faz Só daqui dá para a para... frente. Exatamente, é o que eu ia dizer. Dá para reconstruir daqui para a frente. Exato. Vamos aqui ao nosso último jogo, muito rápido, uma coisa rápida, como tu disseste, tudo rápido, a andar, sempre, não vamos parar. Que é perguntas do se tivesses. Eu digo, se tivesses qualquer coisa e tu respondes rapidamente. Ok, Pode ser? Ok, Vamos rapidamente, embora. meu Rapidamente. É sempre a resposta que eu tenho quando digo que vou fazer este jogo. Fica tudo em pânico. Então vamos a isso. Eu normalmente, isto é tão rápido que eu costumo enganar-me em tudo. Mas vou tentar ser correto nisto. Vamos lá? Vamos. Se tivesses de tratar alguém de renome mundial, quem escolherias? Ui, meu Deus. Kanye West. Ai, um ano só contigo. Se tivesses de criar uma marca tua, como se chamaria? Uma marca minha. Isto é muito difícil. Não sei, não tenho Passamos à resposta. frente. Se tivesses de conhecer a mesma pessoa a vida inteira, quem seria? Eu própria. Se tivesses de evitar um tema nas tuas consultas, qual seria? O envelhecimento ou o ser velho. Ok. Se tivesses de dançar uma música para sempre, qual seria? Podia ser tipo Zaba, qualquer coisa Que de bom, Zaba. olha, e gostamos Sim. também do Zaba, espetacular. Sim. É sempre animado. Se tivesses de ouvir alguém a vida toda, quem seria? Ouvir, Ouvir A cantar. ou escutar. mas falar. Falar, O que seja. Uhum. Eu acho que eu vi à minha mente. Se tivesses de pedir no Uber Eats alguma coisa para comer, o que é que pedirias? Se fosse para me pedir, era McDonald's. Se tivesses de contar um segredo a alguém, a quem contarias? Ao meu namorado. Se tivesses de mandar calar alguém, quem calarias? O governo todo. Se tivesses de voltar atrás no tempo, a que altura voltarias da tua vida? Eu acho que não voltava. Se tivesses todo o dinheiro do mundo, o que é que farias? Melhorava o SNS. Se tivesses de escolher um filme para descrever a tua vida, qual seria? Um filme. Eu sou péssima com nomes de filmes. Não sei. Se tivesses de consigo. escolher uma pessoa para elogiar sem parar, quem escolherias? A minha filha. Está feito. Pronto. Foi super Foi rápido. fácil. Fez, Foi não? fácil não, que eu passei aí umas à frente. Ai, ninguém viu nada, eu nem vi. Eu não vi. Agora vamos imaginar que estamos nesta sala. Não morreste, ok? És só uma pessoa transparente. Ok. E estão os teus amigos todos aqui. O que é que gostavas que eles estivessem a falar sobre ti ou a dizer sobre ti? Acho que gostava que eles dissessem que estou cá para eles independentemente de tudo e que sou como uma irmã na vida deles. Acho que era isso. E o que é uma pessoa humana? Eu acho que uma pessoa humana é uma pessoa vulnerável. É uma pessoa que se permite ser com todas as suas características, com as que gosta mais, com as que gosta menos, mas não se moldar aos supostos. Acho que é ser quem ela é, com a sua vulnerabilidade.
E, claramente, Rita, és uma pessoa humana. Nós não nos conhecemos há muito tempo, conhecemos há muito pouco tempo. Mas eu lembro-me de ti assim pequenina. A sério? Sim. De lembro. onde? Daqui, eventualmente. A sério? Eu nunca tinha visto, confesso. Se calhar Pois devias... Exato, eu também se calhar era pequena. Eras não é? Não mínima sei. e eu não me lembro de ti. Pronto, Não faz mal, eu não fico ofendida. Não fiques ofendida porque és muito mais nova, portanto estou-te a dar um grande elogio. Exato. Mas eu não me lembro de te ver. Não, eu lembro-me da tua cara. Eu acho que não sabia quem tu eras. Ok. Mas eu lembro-me de ti, sim. E olha que isto é raro, porque eu normalmente Ei. sou aquela que passa e está toda a gente conhecida a passar por mim e eu não vejo ninguém. É espetacular, Portanto- agora já fiquei mais. Ei, isto está tudo a correr. Não, Rita, eu conheci-te verdadeiramente há muito pouco tempo e lá está, aquela coisa que os santos batem. E tu É és verdade. realmente uma pessoa com uma boa energia e és. Devia haver mais psicólogos assim, não é? Que nós. E não estou a dizer que os outros sejam maus. Estou a dizer apenas a elogiar a Rita, porque realmente tens muito boa energia. Eu acho que se isso se passa nas tuas consultas, isso deve ser maravilhoso, porque as pessoas devem sair lá muito mais leves. E para além disso, acho que, tal como a Margarida Santos, desenvolves um trabalho fantástico e um trabalho social nas tuas redes sociais, que é realmente aquilo que devia acontecer, que é termos redes não só. E não há mal nenhum nisso, de mostrar só as roupas, as coisas, aquelas coisas, mas também usar as redes para o bom no bom sentido, não é que as outras sejam más, Serviço mas público. é dar uma informação diferente. E acho que fazes isso muito bem e tomara que haja mais pessoas a fazê-lo nas suas áreas, mas na tua área eu acho que é um exemplo. Portanto, sigam a Rita Ferreira, no Instagram principalmente, que é onde eu te sigo, e onde podem obter várias informações, até porque dia 10, É o Dia Internacional da Saúde Mental, exatamente. portanto, Estamos lá está aí quase a chegar e acho que é mais um alerta e daí termos este episódio hoje com a Rita, porque eu acho que fazia todo sentido nesta altura. E Rita, muito, muito obrigado. Obrigada teres eu. vindo. E realmente os santos batem porque eu também sinto uma energia incrível da tua parte e ainda ontem estava a comentar isso, não te conheço há muito tempo, mas sinto que está Pronto, tudo a parece fazer que nós sentido. somos amigos há É 500 verdade. anos. Nós falamos como se já nos conhecêssemos. Mentira, a gente viu-se para aí 2 ou 3 vezes. Mas pronto, faz conta que a gente já se conhece há 1500 É anos. o que sentimos, está É certo? o que sentimos, é o que dá, é o que está feito. É isso. Obrigado, Rita. Obrigada eu. Quanto a nós, voltamos a ver-nos dentro em breve. Não sei antes dizer que este podcast teve o grande apoio e a grande colaboração dos meus grandes... Eu no último episódio desta temporada, vocês depois vão ter que os ver, que eu vou ter que os chamar aqui. Tomás Gomes, Marília Santos e Vasco Cruz, esses grandes queridos que me ajudam e bastante neste podcast. E já sabem, nós voltamos a ver-nos no próximo episódio. Até lá, sejam felizes e, claro, pessoas humanas.